Responsabilidade de falar depois de uma representação tão especial, não é? Eles puderam realmente transmitir alguns fatos importantes que nós celebramos nessa Páscoa, que nos faz lembrar a Páscoa, o real sentido da Páscoa. E antes de começar a falar, eu queria que a gente abaixe sua cabeça. Pense agora, o que eu tenho feito com o que Jesus fez por mim? O que eu tenho feito com todo esse sacrifício de Jesus lá na cruz? Essa representação tão especial. O que eu tenho feito? Pare uns 30 segundos e vamos pensar. Deus, a gente não tem como expressar o nosso amor, a nossa gratidão por tudo que o Senhor fez, por tudo que Jesus fez por mim e por cada um de nós aqui. E, Senhor, ajuda-nos agora a lembrar algumas coisas simples, mas que nós precisamos trazer à memória sobre essa importância da celebração da Páscoa. Ajuda-me, Senhor, e que o Teu Santo Espírito complete o trabalho no coração e na mente de cada um aqui. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Muito bem, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Tem o último slide, não é? O conjunto lá. Por que a Páscoa é importante para você? Se você fosse definir a Páscoa em uma palavra, qual palavra você escolheria? Vida? Libertação? Não é? O que a Páscoa significa para você? A gente nem pode pensar sacrifício, vitória, ovo de chocolate, não é? O que a Páscoa tem significado para você? Esse ato de Jesus vir ao mundo, morrer na cruz, derramar o seu sangue para ter o perdão. Hoje, depois dessa representação tão especial, eu queria pensar em 4 motivos por que a Páscoa é importante para mim, e eu gostaria de compartilhar isso com vocês. A primeira, pode passar aí a primeira, por favor, do slide. A primeira coisa que eu quero, a Páscoa é importante para mim, porque a Páscoa revela o amor sacrificial de Jesus. O amor sacrificial de Deus. Se nós abrirmos a nossa Bíblia, você pode pegar aí, talvez é um texto que você conheça, mas vamos abrir a nossa Bíblia lá no livro de Romanos 5, no versículo 8. É um versículo muito conhecido, mas o que diz? Mas Deus mostra o seu amor por nós, quando Cristo morreu em nosso favor, quando nós ainda éramos pecadores. Será que nós merecemos a morte de Jesus? Jesus morreu porque ele foi obediente ao Pai. E Jesus morreu porque ele ama a cada pessoa. E Deus quer que cada pessoa possa conseguir entender essa graça, não é? De confiar, de crer nesse amor de Deus. A Páscoa é importante para mim porque isso demonstra que Deus me ama. É uma lembrança do amor sacrificial de Deus por mim. Esse é o primeiro motivo. É o amor sacrificial quando o fato de enviar o seu filho para morrer e receber o castigo no meu lugar. Então, a Páscoa é importante para mim,
porque isso me lembra o amor de Deus por mim. A segunda coisa que eu quero lembrar para você, compartilhar com vocês, por que a Páscoa é importante para mim? Por quê? Porque a Páscoa me lembra a libertação do pecado. Você acha que se Jesus não tivesse vindo, derramado o seu sangue lá na cruz, recebido o castigo por mim e por você, você teria ser livre do pecado? A Páscoa lembra que Deus, que a libertação desse pecado. Quando a gente pensa na Páscoa, a primeira Páscoa lá no Egito, não é? A gente vê aquele povo escravo, aquele povo massacrado lá no Egito, e Deus fala, vocês vão ser libertos, mas vocês têm que fazer uma coisa na última noite. Pegar um cordeiro, matar esse cordeiro, pegar o sangue desse cordeiro, cobrir a porta, porque esse cordeiro vai ser aquele sangue na porta, vai ser o símbolo de que aqui vai ter salvação. E sabe, quando eu lembro disso, eu penso que naquilo que João Batista falou lá no livro de João. Vamos lá no livro de João? No João, no capítulo 1, no versículo 29, quando João Batista estava ali e ele viu Jesus. E ele falou assim, João viu Jesus se aproximando e disse, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus era substituição daquele cordeiro que foi morto lá no Egito e que com sangue cobriu a porta. Jesus é o único que pode perdoar o meu e o seu pecado. E como eu digo para as crianças, pecado é tudo que você pensa, fala e faz que desagrada a Deus. E você sabe perfeitamente quando você desagrada a Deus. Você pode até ficar com o seu coração endurecido, mas você sabe, isso que eu estou fazendo não agrada a Deus. Então, a Páscoa me lembra, eu tenho libertação do pecado, pelo que Jesus fez por mim. Primeira coisa que ela me lembra é o amor sacrificial de Deus. A segunda coisa que a Páscoa me lembra é que eu tenho a libertação do pecado. Através do que aconteceu na Páscoa, Deus me libertou do pecado e eu posso ver. Posso viver sem Ele, crendo no que Jesus fez. A terceira coisa, por que eu gosto a Páscoa significa para mim, é porque a Páscoa é a confirmação da vitória sobre a morte. Não é verdade? Quantos de nós gostaríamos, às vezes, de ter essa vitória, não é? Algumas pessoas que nós amamos, que morrem. Por que a gente não tem? Mas a Páscoa é a confirmação de que Jesus morreu, foi sepultado, mas ele o quê? Ressuscitou, ele está vivo. A Páscoa é isso que ela me lembra. Ela me lembra que Jesus está vivo. Eu fico pensando naquelas mulheres, como elas representaram aqui, chegando lá com o coração doído, querendo embalsamar o corpo de Jesus, daquele mestre que ajudou, e elas chegaram lá tristes. Mas quando elas saíram alegres, porque ele não está aqui. Ele ressuscitou. Não é? Ele não está aqui, ele ressuscitou. É isso que o anjo disse para elas. E a gente pode ler isso lá no livro de Mateus. Abre lá a sua Bíblia no livro de Mateus. E você pode ver isso, não sou eu que estou falando. Está aqui escrito. Mateus, no capítulo 28, no versículo 6, é o que aqueles anjos falaram para aquelas mulheres. Ele não está aqui. Ele ressuscitou.
como havia dito. Ele não está aqui, ele está vivo. Creiam, ele está vivo. E por isso que isso me lembra a Páscoa. Sabe, queridos irmãos, eu gosto sempre, quando eu penso nesse sacrifício de Jesus, lembro daquele texto de 2 Coríntios 15, onde Paulo descreve perfeitamente isso que aconteceu. Vamos lá em 2 Coríntios, abra sua Bíblia lá em 2 Coríntios 15, e nós vamos ler os versículos 3 e 4, 2 Coríntios, porque esse versículo para mim descreve essa lembrança do que Jesus fez por mim, não é? A 2 Coríntios 15, não, 1 Coríntios 15, gente, versículo 3 e 4, isso, está aqui. O que diz? Pois primeiramente lhes transmitiu o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Você sabe disso? Que Cristo morreu pelo seu pecado? Que Cristo foi crucificado pelo seu pecado, pela sua desobediência, às coisas que você, que você faz, que não agrada a Ele? Ele morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado. Mas o que aconteceu? Ressuscitou ao terceiro dia. Queridos, às vezes a gente vê uma representação tão linda como foi feita aqui, e a gente não consegue captar todo o envolvimento do sacrifício, do que aconteceu realmente. Queridos, se Jesus não tivesse ressuscitado, seria vã a nossa fé e a nossa pregação. Estaria vã a gente estar aqui na igreja todo domingo falando da Bíblia para os outros. A ressurreição de Jesus é motivo de gratidão, é motivo de vida, é motivo de transformação, é motivo de eu falar aleluia, Ele está vivo. E eu preciso reconhecer isso. Muitas vezes a gente fala assim, Jesus morreu. Queridos, Jesus não simplesmente morreu. Jesus sofreu muito, pagando a culpa pelo meu e o seu pecado. E quando nós celebramos na Páscoa isso, esse sacrifício de Jesus, nós precisamos ter isso em mente. Que Jesus morreu, mas Ele ressuscitou. Ele não é um Deus morto, Ele é um Deus vivo. E por isso que vale a pena servi-lo. E é por isso que vale a pena segui-lo. E é por isso que vale a pena amá-lo. Porque Ele é um Deus vivo, que me escuta, me entende, e Ele está comigo. A Páscoa me lembra isso. A Páscoa me lembra que eu estou completamente seguro através da vitória que Jesus teve da morte. Essa é uma das razões que eu creio na Páscoa. E a quarta coisa, por que eu creio, a Páscoa é importante para mim, é porque a Páscoa me dá a esperança de uma nova vida. Eu vi várias coisas esses dias no Instagram, sexta-feira foi tristeza, sábado silêncio, e domingo alegria, porque Ele ressuscitou. E se Ele ressuscitou, e eu creio nisso, a Páscoa me lembra que eu posso ter uma nova vida. Eu posso ter uma nova vida, essa esperança de ter uma nova vida, uma vida diferente. E muitas vezes eu fico pensando que nós, como filhos de Deus, nós que frequentamos, somos cristãos, será que nós temos vivido essa nova vida? Será que nós temos sido gratos ao Senhor por essa nova vida que Ele pode nos dar? Uma vida diferente, uma vida transformada. E a gente vive num mundo tão difícil, mas você pode ter certeza, se você está com Cristo, você é uma nova criatura. É isso que diz lá em 2 Coríntios 5, 5:17. Vamos lá? 2 Coríntios 5, versículo 17.
Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Eu não sei quantos, todos que têm aqui já tiveram essa experiência, não é? Já receberam Jesus, já creram e viram essa transformação. Aqui eu era assim, recebi Jesus, agora eu sou assim. Jesus muda a nossa vida. Jesus muda o nosso pensar. Jesus muda o nosso modo de olhar as coisas, mesmo no meio de situações tão difíceis que nós vivemos. Mas se você tem Jesus, você tem uma nova vida. E você precisa viver essa nova vida. E quando a gente tem essa nova vida em Cristo, a gente é uma transformação. A gente não consegue simplesmente fazer isso e mudar. A gente tem que fazer o quê? Passo a passo. Cada dia aprendendo com o Senhor. Cada dia crendo naquilo que tem. E sabe, eu lembro sempre, quando eu falo sobre isso, eu lembro sempre do pastor Marcos. Para crescer, o que você tem que fazer? Vamos ver se você sabe. Ele fala isso direto. O que você tem que fazer para crescer? Pastor, eles não estão lembrando, nem pastor, eu estou lembrando, mas o que você precisa? Finalmente, ler a palavra e orar. Queridos, não tem outra maneira de você crescer na vida nova sem essas duas coisas. Não é mesmo, pastor? Eu sempre lembro do pastor, oração e leitura. Você precisa ler. E eu fico pensando, quanto tempo eu, que tenho uma nova vida, gasto lendo a palavra? Quanto tempo eu, que tenho uma nova vida, gasto falando com o Pai? Depois as coisas não dão certo, a gente fala assim, está ruim, mas cadê, gente, nosso crescimento, essa nova vida? E não pense que isso não acontece comigo, não, acontece. Eu lembro sempre de um livro que eu li que falava, quando você começa a ver que está tendo coisas erradas na sua vida, pare e pense, quanto tempo eu tenho gastado com o meu Senhor? A Páscoa me lembra que eu preciso dessa nova vida, eu preciso dessa transformação, eu preciso dessa mudança diária, eu preciso desse contato diário com o Senhor. E meu querido irmão da Igreja Batista de Vila Jockey, você tem vivido essa esperança que a Páscoa nos dá, dessa nova vida? Você tem caminhado cada dia para fazer aquilo que agrada a Deus? O que tem ocupado a sua mente e o seu coração? O que tem... Esses dias eu estava assistindo uma pregação do pastor Ronaldo Lidório e ele falando, irmãos, o que a gente precisa é somente de Jesus. A gente precisa desse Jesus vivo que nós celebramos na Páscoa. A gente só precisa de Jesus e a gente vai entender isso quando nós lemos a palavra e orando. Eu não sei quantos de vocês já leram a Bíblia toda, mas tem crente que passa a vida inteira e não lê a Bíblia toda. E hoje em dia você pode ouvir a Bíblia, você pode ver a Bíblia, tem tanta coisa, não é verdade? Alguns anos atrás, eu fazia a caminhada e eu consegui ler, escutar a Bíblia toda durante a minha caminhada. Colocava o fone no ouvido, fazia minhas caminhadas. Durante o ano inteiro, eu lia a Bíblia, escutei a Bíblia toda. Nem sempre vai ficar tudo na minha mente, mas a palavra está entrando na mente, melhor do que outra coisa que estiver entrando na sua mente. Nós precisamos de fazer isso. A nova vida que Cristo nos celebra, nos dá na Páscoa, quando você crê nele, você precisa ter a mente renovada. E a mente renovada, ela não se renova sozinha. Ela se renova com a palavra de Deus.
E meu desafio para você nessa Páscoa é que você que já tem Jesus, faça esse propósito. Eu quero ser um crente com uma vida transformada, renovada, uma mente renovada a cada dia com a palavra de Deus. Mas eu não sei se tem alguém aqui que ainda não creu no sacrifício de Jesus. Alguém que está nos visitando, alguém até que tem frequentado a igreja, mas nunca teve essa experiência pessoal de crer no que Jesus fez por você lá na cruz. Talvez nessa Páscoa, Deus está falando com você. Chega de fugir de mim. Está na hora. Creia no que eu fiz. Aceite o que eu fiz por você. Eu me importo com você. O meu amor é sacrificial por você. Eu mandei meu filho. E através do sangue dele, você pode ter perdão pelos seus pecados. Lá em 1 João 1,7. Vamos lá em 1 João 1,7. O que é que diz lá? 1 João 1,7 diz: se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Que precisamos lembrar, será que você já pediu Jesus para perdoar os seus pecados? Será que você já creu no que Jesus fez por você? Queridos, a melhor experiência que uma pessoa pode ter é reconhecer que é pecadora. Crer no que Jesus fez por ela, lá na cruz. E falar eu quero o Senhor na minha vida. Não existe decisão melhor do que essa. Eu não sei por que você veio hoje aqui. Por que você viu essa peça tão bonita? Por que você está escutando eu falar? Eu falei com o pastor Marcos, eu não sou pregadora. Ele falou, não, você vai falar. Mas olha, é a melhor coisa que você pode fazer nessa Páscoa. É reconhecer que você precisa de Jesus. Eu vou passar a palavra para o pastor Marcos e ele vai continuar fazendo isso. Talvez você que esteja aqui hoje precise de Jesus. Não deixe para amanhã. A vida da gente é muito instável. A vida da gente, de uma hora para outra, pode acontecer. Então, hoje, nessa Páscoa, que nós vimos, tão linda a representação aqui, é a chance que Deus está dando para você falar, eu reconheço, Deus, que eu tenho pecado. Eu creio no que o Senhor fez por mim. E eu quero pedir que o Senhor venha até aqui. Abaixe sua cabeça, o pastor Marcos vai continuar. E eu espero que você, nessa Páscoa, lembre que Jesus está vivo e Ele quer viver na sua vida.